A gente começa a edição de hoje do Bom Dia Brasil com a notícia da madrugada. O governo passou no primeiro teste no Congresso e aprovou a nova meta fiscal. Pois é, essa meta é uma autorização para o governo fechar o ano com um rombo de 170 bilhões de reais. E a aprovação veio logo depois do anúncio de medidas para equilibrar as contas. Vamos então a Brasília falar com Fábio William. Fábio, bom dia para você. A meta foi aprovada depois de muito bate-boca, numa votação que durou mais de 16 horas, né? É isso, Ana Luísa. Bom dia, Chico, bom dia para todo mundo. Bem que a oposição ao governo Michel Temer tentou de todo jeito prolongar ainda mais e impedir a votação, mas não conseguiu. A vitória foi importante para o governo, que passou no primeiro teste para provar que tem a maioria no Congresso. Pelo menos teve nessa primeira votação. E o que também teve muito foi discussão. Foi um teste e tanto, longo e cansativo. Deputados e senadores passaram mais de 16 horas em plenário. Primeiro, tiveram de discutir e votar 24 vetos da presidente afastada, Dilma Rousseff. Quando a discussão sobre o projeto de mudança na meta fiscal começou, houve embates e protestos. Eu vou conceder mais um minuto para que Não, senhor presidente, não. Eu preciso dos 20 minutos. Mas o presidente Renan Calheiros acelerou os debates e não deu muito espaço para questionamentos. Eram quase 4 da manhã quando o plenário aprovou a nova meta em votação simbólica. O Congresso autorizou o governo do presidente em exercício, Michel Temer, a terminar este ano com um déficit de 170 bilhões de reais. Aprovada a matéria, vai à sessão. A aprovação foi considerada importante porque o governo conseguiu dar ao mercado e aos investidores o recado de que tem o apoio político necessário para aprovar medidas que podem ajudar a tirar o país da crise econômica. Mas essa foi só a primeira votação. Deputados e senadores ainda terão de discutir e aprovar outras propostas que o governo vai encaminhar para o Congresso e que certamente vão exigir novas rodadas de negociações. As primeiras foram anunciadas ontem pelo presidente em exercício, Michel Temer, e os ministros do Palácio do Planalto e da equipe econômica. Eles lembraram que entre 2008 e 2015, a arrecadação do governo teve um crescimento real de 12%. Já as despesas cresceram quase 48%. Foi um dos argumentos para justificar a proposta que vai ser encaminhada ao Congresso para limitar o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. As despesas do setor público se encontram numa trajetória insustentável. Nós hoje podemos nos regozijar por uma ou outra conquista, mas lá na frente nós teremos condenado o povo brasileiro a uma dificuldade extraordinária. Depois de anunciar que pretende pedir que o BNDES devolva aos cofres do Tesouro Nacional 100 bilhões de reais, o presidente em exercício disse que vai analisar se há algum impedimento legal a essa medida. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, diz que o BNDES tem dinheiro em caixa para pagar ao Tesouro e manter projetos de financiamento. Foi levado em conta aqui toda a programação de investimentos e de crédito do BNDES para esses próximos 2 anos, e esses recursos, de fato, estavam ociosos e, portanto, estariam ociosos na medida que muitos deles estão sendo gerados e, evidentemente, causando um custo desnecessário ao Tesouro Nacional, que está se financiando no mercado para deixar esses recursos à disposição do BNDES. O ministro também explicou que a extinção do Fundo Soberano, com saque dos valores depositados lá, vai ajudar a reduzir a dívida pública, mas deve ser feita de forma lenta. O ministro da Fazenda também repetiu que o governo não pretende aumentar impostos agora. Em último caso, em algum momento, pode-se temporariamente estabelecer ou se propor algum imposto, se for necessário, à frente. Para voltarmos a crescer, é importante não sinalizar e não sobrecarregar ainda mais a sociedade com impostos. O presidente do Senado elogiou a medida que limita os gastos públicos e diz que acredita na aprovação no Congresso. Eu acho que, do ponto de vista do país, é fundamental que se ponha um teto de gasto.
Essa medida era uma das medidas contidas na chamada Agenda Brasil. Nós precisamos ter isso, que é para definitivamente ter um parâmetro para que todos os anos a gente não tenha que reduzir a meta fiscal. Já o ex-líder do governo Dilma, deputado petista José Guimarães, criticou as medidas e disse duvidar que o Congresso aprove limite que possa reduzir gastos em setores como educação e saúde. São medidas que vão no sentido, na contramão do que está acontecendo no país. Nós não podemos jogar a crise nos ombros dos trabalhadores. Não podemos jogar a crise, aumentar a meta, aumentar o déficit para cortar direitos e diminuir gasto social. É o oposto do que nós íamos fazendo. O líder do PPS discordou. Não é que vai reduzir investimentos ou recursos públicos em educação e saúde. Você tem que buscar também outros tipos de financiamento. E também tem que buscar a melhoria da qualidade da gestão. Eu acho que isso é fundamental rediscutir isso. Embora o governo não tenha definido cortes de gastos ou uma meta da economia para pagamento de juros da dívida pública, este especialista em finanças públicas diz que havia pouco espaço para cortes. Ele elogiou a decisão do governo de estabelecer um teto para os gastos. Essa medida recoloca o trem nos trilhos. A receita vai crescer a 6%, 8% acima da inflação. E a despesa, crescendo a zero, cria condições para os superávites ressurgirem e, a partir daí, continuarem crescendo e, finalmente, permitirem a redução da razão dívida PIB. As recessões não são eternas, graças a Deus. Como o primeiro e importantíssimo teste para o governo, foi um sinal positivo para o Palácio Planalto, essa vitória. Mas foi só o primeiro grande embate, viu, Chico? Tá bom, muito obrigado, Fábio. Agora, algumas medidas precisam ainda de aprovação no Congresso. Vamos ver os principais pontos desse pacote econômico. O governo criou um limite para a elevação dos gastos públicos, fixando como teto a inflação do ano anterior. Os recursos para educação e saúde também vão ser incluídos. Por ser uma emenda à Constituição, precisa de aprovação do Congresso. A liberação de novos subsídios foi congelada. Eles só podem ser ampliados se houver dinheiro para compensar esse gasto. Nesse caso, o desafio é lidar com pressões de vários setores da economia que foram atingidos severamente pela crise. O BNDES vai antecipar o pagamento ao governo de uma dívida de 100 bilhões de reais que tem com o Tesouro Nacional. Esse dinheiro, esse era o dinheiro que o governo pegava no mercado a juros altos para financiar empresas, cobrando delas juros mais baixos. E o fim do Fundo Soberano criado para receber os recursos da exploração do pré-sal. Com a crise do petróleo, a previsão não se concretizou e a poupança feita é de 2 bilhões. Essa medida não precisa de aprovação no Congresso. Outra medida em estudo é a flexibilização da participação da Petrobras na exploração do pré-sal. Hoje a empresa tinha uma participação obrigatória de 30% nas concessões do pré-sal. E o anúncio foi bem recebido no mercado. O Bom Dia Brasil foi ouvir os economistas, os representantes do setor produtivo e também dos sindicatos. Vamos falar com o Rodrigo Bocardi, em São Paulo. Bocardi, bom dia para você. E ainda tem o desafio de conseguir apoio no Congresso, para negociar aí medidas duras para equilibrar as contas do país. Oi, Ana Luísa, Chico, bom dia a todos, viu? Ainda a expectativa também entre empresários e trabalhadores sobre outras medidas que ainda não foram anunciadas. Falta saber, por exemplo, onde serão, de fato, os cortes, para diminuir os gastos do governo. Se esse pacote econômico fosse como uma receita de bolo, a gente poderia resumir assim. Já se sabe o sabor e alguns ingredientes, mas faltam outros. E falta também dizer a quantidade de cada um. É um conjunto de medidas que estão sendo anunciadas para dizer, olha, nós vamos fazer estas coisas nessa linha. E dar um tempo aí para que venham, então, essas novas propostas incluídas no bojo disso e que comecem, de fato, a aparecer as medidas claramente. O que os economistas entenderam até agora é que o governo vai atacar a crise fiscal. A União gasta bem mais do que arrecada e isso virou um problema dos grandes. Um rombo de 170 bilhões de reais nesse ano.
A medida mais comentada pelos economistas foi o estabelecimento de um teto para os gastos públicos. Ninguém discute a importância de se impor limites, mas resta saber como isso será feito. Alguns gastos podem até superar a inflação do ano anterior, desde que outros fiquem abaixo. Só que não foi dito onde e como serão feitos os cortes. Quer dizer, não basta estabelecer um limite para os gastos, tem que fazer com que esse limite para os gastos converse com todas as vinculações que existem dentro do orçamento. Porque uma coisa diz é aqui, e se você somar todas as vinculações, vai dizer que a despesa é mais alta. Então você precisa fazer com que essas duas coisas conversem, e isso aí não ficou claro como é que eles vão fazer. Na opinião do ex-ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira, os cortes não podem afetar áreas como saúde e educação. Além disso, ele diz que os investimentos financiados pelo BNDES não podem diminuir por causa do repasse que será feito ao Tesouro. Os investimentos nós temos que, por enquanto, aumentar e não diminuir, porque aumentando o investimento público, mesmo que financiado com déficit, isso significa retomar a economia. E quando retomar a economia, a receita do Estado aumenta fortemente e se resolve o problema. A Central Única dos Trabalhadores afirma que, com essas medidas, mais uma vez os trabalhadores é que vão pagar a conta do que ela chama de um dos ajustes fiscais mais perversos dos últimos anos. Já a Força Sindical declarou em nota que as medidas são duras, mas necessárias para restabelecer o crescimento do país. A Federação Brasileira de Bancos disse que as medidas podem ajudar a acelerar o processo da retomada da confiança de empresários e dos consumidores. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo também aprovou o anúncio, mas disse que espera medidas de curto prazo com foco em cortes de gastos sem aumento de impostos. O mercado financeiro também parece esperar por mais detalhes. Ficou praticamente estável. O que caiu para valer foram as ações do Banco do Brasil, por causa da extinção do Fundo Soberano. É que uma parte do dinheiro do fundo está aplicada em ações do banco. Esses papéis vão voltar para o mercado e o preço deve despencar mais. Os economistas aguardam ainda detalhes das mudanças na Previdência, que é hoje o principal gasto público. Eles acreditam que o governo só vai apresentar a proposta quando tiver confiança que vai passar pelo Congresso. Aliás, peça-chave no combate à crise fiscal. As medidas para resolver o problema fiscal no Brasil, elas passam pelo Congresso, isso é um desafio. Né? Conseguir, nesse momento difícil que o país atravessa, negociar reformas que são tão difíceis, são tão complexas quanto cruciais. Bom, para os economistas esse é um começo aí para acalmar o mercado, mas todo mundo sabe que esses resultados precisam aparecer em 2, 3 meses aí no máximo, porque senão essa relativa confiança também pode ir por água abaixo, né?